precisamos recuperar o sentido heróico da vida e entender que somos chamados a ser heróis ao longo da nossa vida. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje chama-se O Mito do Herói. Quando ouvimos a palavra mito, rapidamente pensamos na antiguidade, em um tempo passado, que pouco tem a ver conosco agora, e com a nossa época. Além disso, vulgarmente o entendemos como uma enganação, uma crença falsa, algo que não possui um significado real como uma mentira. Porém, a palavra mito possui outros significados, muito profundos, e está mais ligada à realidade atual que pensamos. Os mitos são modelos para o homem, e se pararmos e prestarmos atenção, poderíamos retirar deles não só formas de agir, mas também forças para agir. É o caso do mito do herói. O mito, com sua linguagem simbólica, pode continuar se expressando quando a razão já não pode seguir em frente. Ele expressa verdades eternas, com uma linguagem de símbolos direcionadas, não só à razão, mas também ao sentimento e ao espírito. É por isso que o pensamento mítico conseguiu sobreviver, mesmo que diminuído, alterado e camuflado à crítica devastadora de um racionalismo feroz, que não enxergava nos antigos relatos, nem na imaginação humana, nenhuma fonte de verdade. Hoje em dia, ele perdura em muitas personagens históricas, em quadrinhos e livros que relatam a luta do bem, da parte mais nobre do ser humano contra o mal, seu lado sombrio. Este relato é universal e atemporal, pois ambas as forças não são externas ao homem, mas estão dentro dele. Em todos eles, é narrada a jornada do herói e as etapas pelas quais ele passa na sua viagem vital. O medo e a rejeição da aventura quando ainda não é um herói. Seu encontro com um mestre, que lhe proporciona técnicas de luta e formação que o inicia na jornada. As provas que deve superar, sua luta contra a tentação, a vitória e, finalmente, o retorno ao cotidiano como o vencedor dos dois mundos. E este é um processo que todos nós vivemos quando não evitamos a luta permanente que a vida nos apresenta. Porém, hoje em dia, a superficialidade nos invade. Por isso, hoje se torna necessário, mais do que nunca, recuperar a mensagem contida no mito do herói. É um modelo que devemos imitar pelos valores e virtudes que defende, pelo seu desejo pelo bem, por se elevar acima do homem comum em direção às características da divindade. Para viver uma vida com sentido, precisamos não só da razão, pois o homem não é só razão. Precisamos recuperar o sentido heróico da vida. Ver a nós mesmos como heróis, que somos necessariamente chamados a ser ao longo da nossa vida. Viver é um desafio enorme, e não existe universidade que nos possa ensinar, ou diploma que nos certifique que estamos vivendo bem. O mito do herói, com suas características a serem imitadas, nos mostra o caminho. Ele nos impulsiona a sermos protagonistas e não só espectadores. Este é o sentido da filosofia como via prática. A filosofia é a busca pela verdade e um caminho de evolução pessoal. Ser filósofo é colocar no lugar certo o que pensamos, sentimos e fazemos. É encontrar o que procuramos na vida. É saber onde queremos chegar e ter um bom projeto de vida. É, portanto, algo prático e aplicável ao dia a dia. E para isso é necessário ter ideias claras e certezas confiáveis, nas quais nos apoiar. Somos chamados a unir o que nos é dado ao vir ao mundo: corpo, emoções, inteligência, consciência, intuição, para criar uma vida com um sentido. E não é fácil. Muitos se perdem pelo caminho,
mas essa é a tarefa do herói. As reflexões desse podcast foram extraídas do artigo O Mito do Herói, escrito por Lola Fernandes. Veja mais artigos como este no site revistaesfinge.com.br. Eu sou Pedro Guimarães, voluntário da Nova Acrópole.